Boa tarde, vamos ver agora alguns tipos de matrizes. A primeira matriz que a gente vai ver é a matriz quadrada. A matriz quadrada é a matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Tá bom? Por exemplo, nós temos essa matriz A que eu coloquei. Essa matriz A, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, essa matriz A é uma matriz 3 por 3 ou é uma matriz de ordem 3, a gente diz assim. As matrizes quadradas, elas têm duas diagonais. Essa em vermelho que eu destaquei, que é chamada diagonal principal, e a outra diagonal, que é essa aqui, é chamada de diagonal secundária. Diagonal secundária. Ok? Observem que aqui os elementos da diagonal principal são 1, 2 e 6. Esse elemento é o A11, o A22 e o A33. Nesse caso eu fiz uma de ordem 3, mas eu poderia ter feito uma de ordem 4, de ordem 5 e assim em diante. Tá bom? E a diagonal principal sempre é assim, de cima para baixo e da esquerda para a direita, ok? Continuemos agora com o segundo tipo, a matriz triangular. Uma matriz quadrada é chamada matriz triangular quando todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são nulos. Temos, por exemplo, essa matriz B. Essa matriz B é uma matriz triangular. Eu vou destacar aqui a diagonal principal. Vocês vão ver que os elementos acima da diagonal principal são nulos, são iguais a zero. Então, essa matriz B é uma matriz triangular. Vamos agora o terceiro tipo de matriz que eu vou colocar é a matriz diagonal. Uma matriz quadrada é chamada de matriz diagonal quando todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal são nulos. A diferença da matriz triangular para a matriz diagonal é esse E aí. Na matriz triangular tem que ser acima ou abaixo, e na matriz diagonal tem que ser acima e também abaixo da diagonal principal. Pronto, aí temos um exemplo de uma matriz diagonal. Vamos vendo aqui a diagonal principal, né? Que observem que os elementos acima e os também abaixo da diagonal principal são todos nulos, são todos iguais a zero. Então, por isso, ela é uma matriz diagonal. Vemos agora o que é uma matriz de identidade. A matriz de identidade é a matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são zero. Temos aí um exemplo de diagonal de matriz de identidade. Aqui, estou vendo a diagonal principal. Os elementos todos valem 1, estão vendo? E os restantes dos elementos são zero. A gente representa assim, matriz de identidade de ordem 2. Porque de ordem 2 sendo duas linhas e duas colunas, ok? Aqui nós temos a matriz de 3, que é a matriz de identidade de ordem 3. A diagonal principal aqui, todos os elementos valem 1 e os restantes dos elementos são zero. Poderíamos ter também matriz de identidade de ordem 4, de ordem 5, e 4, e 5 e assim em diante. Mais um tipo de matriz, nós vamos ver a matriz nula. A matriz nula é a matriz em que todos os elementos são zero. Como exemplo de matriz nula, nós temos essa, em que todos os elementos são zero. Dá para perceber bem que é a matriz 3 por 3 ou de ordem 3. E temos aqui a matriz nula de ordem 4 por 1, que também todos os elementos são zero. Temos também outros tipos de matrizes, por exemplo, nós temos a matriz linha, que é a matriz só tem uma linha. Por exemplo, essa matriz aqui, fazer uma matriz C. Só tem uma linha. Eita, assim não. Matriz C com uma linha. 1, 2, 4. Matriz C é de ordem 1 por 3.
uma linha e 3 colunas. É uma matriz linha. Temos também a matriz coluna. Também é bem simples. Matriz coluna é a matriz que possui apenas uma coluna. Bem tranquilo também, vou fazer aqui uma matriz coluna, uma matriz B, por exemplo, que só tem uma coluna. 1, 2, 3. Essa matriz B é uma matriz coluna de ordem 3 por 1. Porque 3 por 1 tem 3 linhas e uma coluna. Vejamos agora a parte de igualdade de matrizes. Como que eu sei que duas matrizes são iguais? Bom, é bem tranquilo. Duas matrizes são iguais quando os elementos, quando possuírem a mesma ordem e os elementos correspondentes forem iguais. Ok? Vou fazer um exemplo aqui. Deixa eu anotar primeiro. Duas matrizes são iguais. Duas matrizes quando possuírem a mesma ordem e elementos correspondentes iguais. Vou dar um exemplo bem simples. Farei aqui uma matriz A, uns elementos 1, 2, 3 e 4, e uma matriz B, nomeada de B, com os elementos 1, 2, 3 e 4. Observem que os elementos das matrizes, os elementos correspondentes são iguais. Ó. O A11 é igual a B11. O elemento que está na primeira linha, primeira coluna na matriz A é o mesmo elemento que está na primeira linha, primeira coluna na matriz B. Assim como o 2, o 3 e também o 4. Tá bom? Vamos ver esse exercício aí, como é que resolve ele. Determine x, y e z. Nós temos aqui as matrizes, está dizendo que é igual, né? Então, é só comparar o elemento da primeira linha, primeira coluna dessa matriz, com o elemento da primeira linha, primeira coluna da outra matriz. Então, nesse caso, nós temos que x é igual a 1, o y ele é igual a 2, e o z é igual ao 7, né? Que o elemento está na segunda linha, primeira coluna. Ok?